Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, morreu. Fala galera, aqui é Som Filgueiras e galera, é o seguinte, o primeiro vídeo do canal vai ser justamente uma notícia bem trágica e triste pra gente que é fã mesmo de Dragon Ball. Porque o criador de Dragon Ball, que é Akira, morreu aos 68 anos no dia 1 de março de 2024. E a causa da morte dele, galera, foi justamente um hematoma subdural. Ou seja, foi um coágulo, muito sangue entre o cérebro e também o crânio. E você pode até estranhar e se perguntar que se ele morreu dia 1º de março, por que só agora, dia 8, né, ou dia 7, está percorrendo aí pela internet afora a morte dele. Galera, primeiro de tudo, o que a gente sabe que Toriyama ele é muito reservado. Ele também nem tirava fotos, essas coisas. Então a família optou mesmo por um enterro mais intimista. Fora dos holofotes, né, queria uma coisa mais intimista. E também, culturalmente falando, o japonês ele é muito reservado. Então eles resolveram sofrer esse luto primeiro, para aí sim falar abertamente para os fãs. Então resolvi fazer uma homenagem falando sobre a trajetória do Toriyama. Porque se Dragon Ball estourou, antes teve toda uma história, teve toda uma tentativa dele para chegar à ascensão e chegar ao topo que é Dragon Ball. Então fica aqui até o final, que eu vou falar como foi que Toriyama chegou ao estrelato. Foi a forma que eu encontrei, né, de homenagear Akira Toriyama, porque ele específico na minha vida, ele mudou a minha vida, cara. Dragon Ball é uma obra que mexe muito comigo, que eu assisto desde 99. A trajetória de Toriyama. Galera, Akira nasceu dia 5 de abril de 1955. E como eu já tinha falado, ele é bem reservado. Tão reservado que tem pouquíssimas fotos. Se você vê a fama que ele tem, né, ele tem pouquíssimas fotos desse meio. E desde muito cedo, ele gostava muito de desenhar, ele gostava muito de mangás. E, inclusive, ele gostava e se inspirava muito em Astro Boy. Como também a Branca de Neve, né? Esse filme da Disney, ele também gostava bastante. Ele gostava tanto, galera, que ele fez um curso técnico de desenho. Sendo que é o seguinte, chegou aos 19, chegou à casa dos 20 anos, a responsabilidade bateu na porta, né? Então ele precisou trabalhar. E ele foi trabalhar de design, né? Em uma micro empresa ali. Sendo que ele entrou na rotina, cansou daquilo. Ah, vou pegar o beco e vou tentar a sorte. Então passaram alguns anos e ele continuava gostando de mangá, de desenho, de Astro Boy. Foi aí que ele descobriu um concurso que estava acontecendo lá no Japão, que se chamava Wong Champ, patrocinado pela Shueisha, que é nada mais nada menos que a maior produtora do Japão, até o dia de hoje, tá? E ele participou algumas vezes. Fez alguns mangás e fracassou em todos. O primeiro mangá que ele realmente fez para o concurso se chamava Wawa World, em 1977. E ele fez justamente por causa do concurso, né, para ver se ele conseguia alguma coisa lá. Só que aí ele perdeu. Em 1978 ele tentou novamente o concurso e ele fez um mangá chamado Mistério Rai Jack. Em 1978, sendo que ele perdeu e pior, ele foi desclassificado porque ele se inspirou muito em Guerra das Estrelas. Mas assim, não era aquela inspiração, só inspiração, né? Aquela inspiração cópia. Aquele negócio, copia, mas não faz igual? Ele fez igual. Só que é o seguinte, olha só o que aconteceu. Kazuhiko Torishima, cara, esses nomes japoneses é complicado, viu? Um dos diretores da Shueisha ligou pra ele diretamente, pegou o telefone, ó, diretamente falou assim: e aí, amigão, fala o seguinte, desiste não que tu é bom, o teu traço é bom e eu acredito em você. E essas palavras fez ele acreditar nele mesmo e tentar e continuar nessa estrada. Cara, muito foda. Então se você gosta de Dragon Ball, se você é fã dele, agradeça ao Torishima, esse velhinho aí, porque se não fosse ele inspirar Toriyama, ele não teria feito Dragon Ball, tenho certeza disso. Então, recado dado, trabalho feito. Ele continuou fazendo, tentando esses mangás. Foi quando ele criou um mangá chamado Wonder Sliding. Mas infelizmente ou felizmente foi cancelado por falta de leitores. Não fez tanto sucesso assim, então fechou as portas para ele novamente.
E o seguinte, galerinha, nos próximos anos ele tentou outros mangás, outras tentativas e falhou miseravelmente. Mas Akira é gênio, ele não desistiu. E foi aí que em 1980 ele fez Dr. Slump. Desculpa a pronúncia, eu sou péssimo em pronúncia, tá? E cara, ele emplacou, ele conseguiu chegar lá, ele conseguiu fazer 18 volumes, ficando em 1980 até 1984 só produzindo esse mangá. Agora, em animação, ficou até 86, então fez muito, mas muito sucesso. E a história era uma menina robô que foi criada por um professor, um cientista maluco, onde se passava ali na Vila Pinguim. Quem não lembra aí no episódio 57, se eu não me engano, 58, de Dragon Ball clássico, o DBzinho, que aparecia o sol da Rap rindo. Aquilo ali é a Vila Pinguim. Então se passava toda ali em torno da Vila Pinguim, a história do Dr. Slump, né? Que é Aralia. A principal personagem era Aralia. Então fez muito sucesso no Japão. E finalmente ele conseguiu o reconhecimento que ele queria tanto. Né? E foi muitos anos de tentativa, muitos mangás falhos, mas foi só aqui em 1980 que ele conseguiu o reconhecimento e o sucesso e chegar no estrelato. Ele até era conhecido por fãs na rua e tudo. Cara, isso é surreal ele pensar na época, porque ele era um ninguém. Até então, né? Ele não era conhecido, só tinha feito fracassos. Sendo que ele poderia muito bem se acomodar só em Arale, só em Dr. Slump, né? Como é que é? Só em Dr. Slump. Então, ele não se acovardou e não ficou só nesse trabalho. Ele fez outros trabalhos, até em jogos mesmo, porque foi ele que criou os personagens de Dragon Quest, por exemplo, que fez o maior sucesso aí no Ocidente, no Oriente, e também de Chrono, né? Chrono Trigger, sei lá como se fala. E ele também até criou outro mangá que ganhou até prêmio. Ele ganhou vários prêmios nessa época de 80, 81, 82, vários prêmios, que eu não vou dizer todos, né? Foi em relação ao mangá que ele criou, um curta, bem pequenininho lá, chamado de Paula e Roddy. Com certeza eu tô pronunciando errado, mas vai estar aqui na legenda o nome dele, tá? Ganhou um prêmio, se eu não me engano, era do melhor traço criado em 81. Então, cara, do esquecimento que ele tava, dos nãos que ele recebeu, ele foi subindo, escalonando até chegar em Dragon Ball. Então, por ele estar fazendo muito sucesso no mangá de Arale, né, de Dr. Slump, e esses trabalhos extras, como os personagens de videogame e tudo, a Toei assinou a teninha e percebeu que ali era uma história boa, que eles queriam animar. Então foi o primeiro contato que a Toei fez com o próprio Akira Toriyama para animar a obra dele. E foi aí que ainda fez mais sucesso ainda, porque saiu de uma mídia e foi para outra mídia, tendo vários acessos a outras pessoas também, crianças que não gostam de ler, mas tá ali o desenho assistindo, então fez mais sucesso ainda lá no país deles. E teve 243 episódios, então foram anos aí para animar os episódios de Arale, né? Só que aquele negócio, lembra do trabalho dele antes, lá com os 20 anos, que ele queria trabalhar e ele saiu por causa da rotina? Entrou na rotina também. Ele estava cansado da obra, ele queria sair dessa obra, ele queria criar uma outra obra mais violenta, com mais ação, com mais luta. Sendo que os executivos, os engravatados, não queriam isso, porque tava fazendo sucesso, cara. Tava fazendo sucesso, ó, dinheiro no bolso. Então eles não queriam que Akira abandonasse Arale. Mas aí falou assim, cara, se tu quer tentar, tenta. Faz aí obras, né? Que se passar, se a gente gostar, a gente tenta. Então foi o que Akira fez. Ele fez 2 mangás, né? Um foi Dragon Boy e o outro foi... Então, eu não consegui achar o nome desse outro mangá, né? Mas teve um outro mangá também. O Dragon Boy, que eu suspeito dizer que tem esse boy talvez por Astro Boy, que ele gostava tanto, não sei, né? Mas esse Dragon Boy era um menino que lutava com Gifu, né? Que tem a cultura da China, onde tem as mitologias chinesas ali. Já o outro mangá era com tecnologias avançadas, né? Carros voadores. Então Akira entregou para os engravatados lá, ó, essas são as minhas obras. E eles gostaram, cancelaram Arale, não cancelaram, deixou ele terminar o Arale e eles gostaram. Então o que aconteceu? Os engravatados pensaram, aqui eu posso ganhar mais dinheiro? E deu o aval. Cara, tá bom isso aqui. Eu acho que você pode continuar isso aqui, mas dê um tempo aí para terminar o Dr. Slump, né?
terminou, e foi quando ele pegou esses dois mangás e juntou em um só, criando Dragon Ball. Porque se você parar pra pensar, a cultura chinesa ali do macaco gigante, é de lá, que é justamente o Gokuzinho, né? Já essa parte de tecnologia é a própria Corporação Cápsula, né? Que tem carros voadores, tem cápsulas que você solta. Isso estou falando de Dragon Ball clássico, né? Você solta e sai carro, sai casa, sai um monte de coisa. Então, essa tecnologia foi também introduzida em Dragon Ball. Então, ele realmente juntou as duas obras em Dragon Ball. Porque Akira, ele gostava muito de Jackie Chan, Bruce Lee, né? Então ele queria fazer algo voltado para lutas, mais violência. Então ele conseguiu realmente fazer isso. E cara, a gente sabe o sucesso que fez. Mano, foram 10 anos, mais de 10 anos criando essa obra. E se ele era famoso no Japão, essa obra, Dragon Ball, chegou aonde? No Ocidente. E fez mais sucesso ainda. Se ele era conhecido no Japão, ele ficou conhecido no mundo inteiro com essa obra de Dragon Ball. Qué épico ver esto, Goku y Freezer peleando juntos. Mais de 10 anos criando essa obra, né, com 42 volumes, inclusive, ó, tá aqui atrás, eu tenho os 42 volumes. Cara, insano, insano. Foram 519 capítulos, né? Muitos falam que não, falam que foram outros animes, mas pra mim, na minha recordação, Dragon Ball, pelo menos aqui no Brasil, foi o que popularizou esses desenhos japoneses, esses animes, essas animações. Dragon Ball e Cavaleiros Zodíacos, né? Então foi o que popularizou. E acredito que em muitos outros países também Dragon Ball foi o pai, né, dos animes, como todo mundo fala. E eu sou muito fã desse cara, eu sou muito fã dessa obra. Eu assisto desde 99, eu lembro, feito hoje, no Cartoon Network, TV fechada, que fazia nem sucesso aqui no Brasil ainda, né? E eu assistia lá. Quando eu vi a primeira vez o Goku lutando com o Freeza, eu falei, oxe, esse desenho tá diferente. Eu acostumado com o Coragem Covarde, Dudu e Edu, é diferente. Eu não sabia o que era, mas era diferente. E eu esperei no outro dia pra assistir de novo. Cara, eu tinha 5 anos de idade, eu era 6. E até hoje eu assisto, eu tenho todos os Blu-rays ali. Enfim, eu sou muito fã de Dragon Ball, tenho todos os jogos. E, cara, eu devo muita coisa a Dragon Ball. Então, todos adoravam esse jeito de ser de Goku. E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim.